Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu coração. Eu sou Félix Lauta e estamos aqui mais uma vez para falar de família, de relacionamentos. E nesses vídeos nós estamos aqui nesse curso para casais, trazendo um pouco daquilo que vimos nas aulas. Aulas essas que estão sendo ministradas na Igreja Batista Nacional Maranata para aqueles que se inscreveram. Como o tempo é exíguo ali na nossa aula, no Google Meet ali, então nós preferimos trazer uma complementariedade, um complemento aqui de algumas questões, algo que a gente ficou de falar, que não deu tempo de falar. E nessas aulas, nesses resumos que faremos aqui, vamos tentar responder algumas questões também. Claro que num tempo também curto aqui por questões de vídeo. Mas vejamos, nessa última aula nós falamos sobre a diferença entre aliança e contrato. Qual é a diferença entre aliança e contrato e por que aprender essa diferença e aplicar ela dentro do nosso relacionamento? Qual é a importância disso? Sabe, queridos, muitas pessoas têm tratado o casamento de uma forma diferente daquilo que a Bíblia tem trazido. O que Craig Hill vai dizer? Craig Hill vai dizer que a aliança é um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, válido pelo menos até a morte. Válido pelo menos até a morte. A aliança não depende do desempenho ou do comportamento de nenhuma das partes. Entendeu? A aliança ela não vai ficar aqui, olha, qual foi o seu desempenho? O que você está fazendo para que eu possa manter ou não minha aliança? Não depende disso. E nós vamos ver isso mais para frente. E o que é um contrato? Um contrato é um acordo bilateral entre duas pessoas, totalmente dependente do desempenho desse acordo. O que eu fiz? O que eu faço enquanto você fizer isso, enquanto você fizer aquilo? E eu estou aqui, quero falar rapidamente, eu trouxe aqui, Aliança Amor Incondicional, um curso fantástico que se você tiver a oportunidade de fazê-lo, vale a pena. E o que Craig Hill vai dizer em alguns pontos aqui? Ele vai falar assim, nos últimos anos tem havido uma mudança significativa dos valores fundamentais na sociedade. Tal mudança não somente impactou a sociedade, mas também a igreja. A principal mudança de valor que impactou o nosso entendimento de casamento é o de aliança e contrato. É justamente entender isso que faz a diferença. E ele vai dizer que uma aliança é o mais íntimo, mais sagrado e mais duradouro acordo de uma união conhecida pelos homens. Ou seja, o conceito bíblico de casamento é o de aliança de sangue, mas a sociedade mudou o significado de aliança pelo de contrato, que são duas coisas muito diferentes. Por causa disso que a gente está falando, um contrato nada mais é do que algo que nós acordamos e que depende do outro. Então, o que o outro fizer vai depender se eu continuo ou não dentro desse contrato. Ou seja, faz toda a diferença eu entender isso. Qual é a minha crença a respeito do casamento? O que eu penso a respeito de casamento faz toda a diferença quando eu estou olhando para a aliança que eu fiz. Será que eu me casei focado, crendo numa aliança ou num contrato? Será que é até que a morte nos separe ou até que você deixe de fazer alguma coisa? Então ele vai dizer bem assim, o que acaba com uma aliança no casamento não é necessariamente o adultério, nem o abandono, entendeu? Não é isso que acaba com a aliança. Mas por quê? Porque tem o perdão, tem a vontade de restauração. Você, ainda que passe por alguns problemas no casamento, algumas discordâncias dentro do casamento, você pode amar, perdoar, você pode voltar. Não estamos aqui dizendo que você é obrigado a viver debaixo de um jugo de escravidão, um jugo onde você está sendo opresso, um jugo onde você está debaixo de espancamento, de agressões físicas. Não é nada disso. Nós estamos dizendo
que é possível você viver um casamento feliz. É possível quando eu olho para o casamento, quando o meu conceito de casamento é focado na aliança, que eu vou permanecer, eu vou firmar a minha palavra, eu vou empenhar a minha palavra aqui e nada vai fazer eu voltar atrás. Então, quando eu penso assim, quando a minha esposa pensa assim, é justo que o casamento prospere, é seguro que o casamento prospere, porque eu estou inclinado a fazer dar certo. Então, o meu conceito básico para o casamento é o de aliança e não de contrato. Ele vai dizer assim, ó: nas cerimônias atuais, os votos tradicionais de um casamento cristão são assim: eu aceito esta mulher como minha legítima e amada esposa para ter e manter desde este dia em diante, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amar e cuidar até que a morte nos separe, de acordo com a santa ordenança de Deus, e para tanto empenho a minha palavra. Eu prometo, eu faço um voto aqui de que eu vou permanecer fiel a esta aliança. Então, tudo que eu tenho é dado ao meu cônjuge. Então, é bom olharmos para isso e vermos que quando as coisas mudam, a minha palavra não muda. E para falar dessa questão de aliança, eu quero trazer uma história que eu li nesse livro maravilhoso aqui, ó. Se você já teve a oportunidade, do Craig Hill também, Duas Pulgas, Nenhum Cachorro. Que livro fantástico! E o Craig Hill, ele fala no capítulo 3 da proteção da aliança. Como que eu protejo o meu casamento? O que é? E ele conta uma história de um rapaz que quebrou o dente. E ao quebrar o dente ficou exposto o nervo desse dente. Então, quando batia um vento, doía. Quando passava saliva ali, doía. Quando triscava a língua, doía. Por quê? Porque o nervo perdeu a proteção dele. O dente se quebrou e o nervo ficou exposto. Então, o Craig Hill vai colocar uma coisa interessante. Ele coloca assim, ó: caso a camada protetora de esmalte que reveste o dente seja removida, então o nervo fica exposto a um ambiente no qual ele não foi programado para funcionar. Se esse nervo continuar exposto, começará a perder a sensibilidade. Caso fique para fora do dente por muito tempo, ele não só perderá toda a sensibilidade, como também eventualmente morrerá. O coração ou a estrutura emocional dos homens e das mulheres pode assemelhar-se ao nervo do dente do rapaz da história. Deus criou o coração para ser muito delicado e sensível. Porém, o coração, da mesma forma que o nervo, não foi planejado para estar fora da proteção da aliança. A aliança é como o dente. Foi criada para proteger algo muito delicado e sensível. Quando a intimidade sexual ou até mesmo o íntimo do coração são compartilhados em um relacionamento fora do casamento, ou até mesmo dentro de um casamento cujo revestimento da aliança não se encontra totalmente intacto, muitas vezes a dor experimentada pelo coração é muito parecida com a dor que o nervo sente ao perder a camada protetora. Ou seja, esse esmalte do dente, quando ele é removido. Ou seja, quando eu exponho o meu casamento, quando eu exponho a minha intimidade em um lugar que não é protegido pela aliança, é perigoso. Então eu preciso estar num casamento abençoado, eu preciso proteger o meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa, assim como o dente protege o nervo. Eu preciso estar dentro de uma relação, por isso que é importante o casal estar casado legalmente, debaixo tanto da lei dos homens quanto da lei de Deus. Então, queridos, a aliança foi designada por Deus para ser a camada protetora ao redor do coração. Quando eu estou dentro do casamento, fica mais tranquilo, eu fico mais calmo, eu fico mais seguro da fidelidade do outro, que ele não vai compartilhar o nosso relacionamento com a outra, com o outro.
Então isso faz diferença quando você tem o seu casamento protegido. Assim como o nervo fica tranquilo quando há a proteção do dente, assim também nós ficamos tranquilos quando o nosso casamento está debaixo de proteção. E é isso que é uma aliança. É essa proteção indissolúvel, é essa firmeza da minha palavra, é uma coisa que faz toda a diferença na minha vida e na vida da minha esposa e das minhas filhas, saber que nós estamos guardados, seguros. Então, dentro do que nós falamos lá no curso, vem essa complementariedade de dizer que, assim como o dente protege o nervo para que ele não fique exposto, quando eu faço o meu casamento, quando eu estou em uma aliança, eu estou protegendo o meu coração. Eu tenho certeza que isso não vai ser exposto a terceiros, o meu corpo não será dado a outra, e nem o corpo da minha esposa será dado a outro. Por quê? Porque nós permanecemos fiéis à aliança. Então essa segurança traz paz no coração e a certeza de que viveremos dias felizes. Falar de aliança de sangue foi um dos últimos pontos que nós tratamos. Eu não poderia deixar de mencionar aqui, nessa complementação da aula, o livro do Leonardo Capochin, Aliança de Sangue, livro fantástico, que você poderia dar uma olhada, e ele vai trazer algo impactante aqui. Ele traz uma definição de aliança. Ele diz assim: uma aliança é uma obrigação unificadora e inquebrável entre duas partes, baseada em amor incondicional, selada por sangue e juramento sagrado, que criava um relacionamento no qual cada parte está presa às ações específicas realizadas em favor da outra. Eu vou me portar bem porque eu vou pensar no outro, eu vou cuidar do meu casamento, eu não vou ficar zanzando ao redor da outra, porque eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. Tudo que eu faço é pensando no bem-estar do outro. Eu não vou fazer nada que venha a desapontá-lo, a desaboná-lo. Eu vou cuidar da minha aliança. Então, as partes da aliança se colocam debaixo da pena de retribuição divina, caso atentassem posteriormente evitar as ações requeridas. É um relacionamento que só pode ser quebrado pela morte. O Capochin, ele está citando aqui Malcolm Smith, num dos seus livros, O Poder da Aliança de Sangue, e também, para dizer sobre a aliança de sangue, voltando aqui ao livro do Craig Hill, quando ele fala de uma coisa que nós tratamos no curso, que é a respeito do que é uma aliança de sangue. Eu já finalizo aqui o nosso vídeo falando do que este homem, Jesus, fez por nós na cruz do Calvário. O que era entendido como uma aliança de sangue. Em rápidas palavras, quando Craig Hill vai escrever o livro, ele faz uso aqui do livro e de um estudo feito por Trumbull. Trumbull, ele fez uma vasta pesquisa para entender o que era uma aliança de sangue. Assim também o Capochin faz uso deste livro, e muitos outros acabaram usando esse estudo do Trumbull para finalizar seus livros ou falar com mais clareza do que é uma aliança de sangue. E eu não vou ficar para trás, vou falar também do Trumbull aqui para dizer: o israelita, ele sabia do que era o poder do sangue, da aliança do sangue derramada ao limiar de uma porta. Todo israelita, quando ia receber alguém na sua casa, ele matava um animal de acordo com as suas posses ou de acordo com a pessoa com quem ele iria receber, e colocava o sangue no limiar da porta, ali bem na entrada, no batente que a gente chama hoje. E a pessoa, ao entrar na casa, ela passava por cima do sangue, ela não pisava no sangue, e ali ela tinha uma aliança com aquela pessoa da casa. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu respeito o que você fez para me receber. Então, se você fosse receber uma pessoa simples, você muitas vezes matava um animal simples, mas de menos valor. Mas se você fosse receber um rei, uma pessoa especial, você matava o seu melhor.
Então, quando a pessoa passava por cima do sangue, você cuidava da vida daquela pessoa. Logo, foi isso que Deus fez por mim e por você. Ele derramou o sangue do seu Filho no limiar da porta e nos convida a uma aliança, nos convida a aceitar este sacrifício feito na cruz do Calvário, para que, assim como está no Salmo 91, possa se tornar realidade na nossa vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, meu ajudador, meu salvador. Ele vai dar ordem aos seus anjos ao meu respeito, vai cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Ou seja, isso é para quem tem aliança, isso é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. E ali Jesus vai dizer em uma das suas parábolas que o ladrão, ele não faz isso, ele não entra pela porta, ele entra pela janela, ele é ladrão, salteador. Então ele não entra pela porta, porque se ele entrar pela porta, ele tem uma aliança, então ele não pode te roubar, e ao te roubar, ele é amaldiçoado. Como aplicar isso dentro do casamento? Falamos com os casais sobre este poder de aplicar isso no casamento. Eu, marido, estou na ponta do altar esperando a noiva vir. Ao ela vir, eu me coloco à disposição para guardar a vida dela, para protegê-la, para estar com ela em todos os momentos, para realmente dar a minha vida, se for preciso, para cuidar dela. E ao mesmo tempo, ao fazer essa aliança, ela como uma hóspede, ela que vem com essa parceria, ela vai fazer aliança comigo, ela não pode me roubar, ela não pode tirar nada, porque ela entrou pela porta, ela fez uma aliança. Então o estar ali dentro de casa é para que ela possa fazer parte daquilo, ela vai tomar conta daquilo. E quantos casamentos não entendem isso? O homem e a mulher. O homem não entende que ele tem que proteger, guardar, cuidar, zelar, sustentar, dar a vida se for preciso. E a mulher não entende que ao entrar na aliança ela tem que respeitar ao lugar onde ela está. Então ela não rouba, ela não mata, ela não destrói sonhos, não destrói as coisas. Por quê? Porque a partir desse momento tudo que está ali faz parte de uma aliança. Então, não existe mais o meu, agora existe o nosso. Não existe as minhas contas, agora existe as nossas contas. Não existe mais o meu dinheiro, agora existe o nosso dinheiro. Então, pensando nisso, faz toda a diferença. Quando eu olho para a aliança, nós fizemos uma aliança. E ao ter uma relação, e essa relação, essa intimidade com a esposa, com o marido, fortalece essa aliança. E nós podemos ter lares melhores. Então, foi esse um pouco do que nós falamos ali na nossa aula. Claro que lá dentro é aprofundado muitos outros pontos da questão da aliança, do contrato, mas aqui nós queremos apenas dar um gostinho para você do que é uma aula ali para casais, focado para casais, para que você entenda, você não pode, por qualquer motivo, sair por aí, não, estou me separando, estou me divorciando. Então, eu vou gravar um vídeo mais para frente falando de 6 coisas que fazem com que muitas vezes a gente pensa em se divorciar. O porquê que a gente acaba querendo se divorciar. 6 tipos de situações que nos fazem querer divorciar. Vou gravar esse vídeo e vou deixar à disposição aí. É muito, muito legal, muito bom saber, porque você acaba se prevenindo. E eu quero aqui abençoar a sua vida com um pouco do que aconteceu no curso, mas claro que lá dentro a gente aprofunda um pouco mais, mas dizer para você que é possível ser feliz em família, é possível viver uma vida abençoada, é possível viver um lar onde Cristo faz toda a diferença. Cristo é o nosso tudo. É possível, basta a gente aceitar o sacrifício dele na cruz, basta a gente levantar as mãos, aceitá-lo como o único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. E fazendo isso, nós vamos ter uma aliança com Deus. E ao ter uma aliança com Ele, Ele vai colocar todo o exército celestial para nos guardar, nos proteger. E é isso que Ele requer de mim e de você, marido, esposa, que você cumpra a aliança, o pacto que você fez. E que você, maridão, guarde essa esposa, cuide dessa esposa. E que você, esposa, jamais, momento algum, destrua a casa aonde você está.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça prosperar e que você tenha sucesso no seu casamento, aonde vocês estiverem. E que nesses próximos dias nós possamos ter testemunhos de que casais estão sendo transformados pelo poder de Deus. Deus te abençoe, eu sou Félix Lauto e creio, é possível ser feliz em família, é possível ter um lar abençoado. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.